Hoje o Saúde e Fé fala sobre a importância da prevenção e do diagnóstico da catarata e do glaucoma. Doenças que, se não tratadas, podem levar, inclusive, minha gente, à perda da visão. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 75% dos casos de cegueira são evitáveis ou curáveis. Ainda de acordo com o Ministério, a catarata e o glaucoma estão entre as principais causas de cegueira em adultos. Estima-se que apenas o glaucoma atinge cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil. Já a catarata é responsável por mais de 50% dos casos de cegueira no mundo, o que representa 20 milhões de pessoas, dados da Organização Mundial da Saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a SBO, no Brasil surgem cerca de 550 mil novos casos por ano. E para esclarecer tudo sobre esse importante assunto, catarata e glaucoma, eu e você vamos receber o grande amigo já aqui do Saúde e Fé, o nosso médico oftalmologista, o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel. Dr. Luiz Fernando, boa noite, bem-vindo! A sala do Saúde e Fé é sua, doutor. Sejam todos bem-vindos. Agora pode, né, agora doutor? pode, Agora pode. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Frei. Uma alegria. Então, doutor, esses dados assim, 550 mil, etc., está aumentando, né? O brasileiro está cuidando do seu olho, não? O Frei, na verdade, é um pouquinho mais assustador que isso. Opa, eu já dei um dado alarmante, ainda está aumentando, então? Está aumentando e a gente tem um problema que é o seguinte, a gente tem uma defasagem gigantesca, porque a catarata é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. Todas as cirurgias eletivas foram suspensas pelos convênios na época da pandemia. Ok. E não só nos convênios, como no SUS. Então, o senhor imagina que se o número fosse 600, 700 mil novas cirurgias por ano, novos pacientes que acontecem por ano, no passado, se nós já somássemos a rede pública e a rede privada, a gente tinha uma defasagem de mais ou menos 350 mil cataratas que necessitariam ser feitas a mais. Então pode aumentar o número aí. Nesse período da pandemia, nós ficamos 2 anos praticamente suspensos. Então, além do número que a gente já não dava conta, você tem um número gigantesco de pacientes represados. Não. Vamos sentar um pouquinho, doutor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, o doutor Luiz Miguel está aqui com muito carinho. E o assunto de hoje é catarata, é glaucoma, queremos cuidar da sua visão, né? Você viu que no cenário temos uma Santa Luzia? Temos uma Santa Luzia aí, padroeira, protetora da visão, gente. Então que Santa Luzia interceda por esse programa e por todas aquelas pessoas que estão em tratamento aí com a graça de Deus, que hoje vão melhorar e muito por causa das orientações aqui, doutor Luiz. Doutor, para a gente, aqui nós temos uma maquete, um molde, enfim, para talvez contextualizar para quem está em casa, o nosso olho, fala um pouquinho do nosso olho, como é que ele é distribuído, como é que ele é constituído, as partes, os elementos do olho aí, doutor. Ô Frei, vamos fazer uma analogia para ficar fácil do pessoal entender? Que às vezes Fique as pessoas, vontade, doutor, quer desmontar tudo aqui? Eles confundem um pouquinho as coisas. Imagina que o nosso olho é um relógio, tá? Então o vidro do relógio é a córnea, tá? O vidrinho que a gente tem aqui é a córnea. Esse vidrinho que a gente tem aqui é a córnea. O cristalino, que é onde vai dar a catarata, ele fica atrás da pupila, que é a menina dos olhos. Ah, olha só. Então, é uma lente... Pode desmontar aí, doutor. Que a gente nasce com ela transparente. Aqui. Ela fica escondidinha atrás da menina dos olhos, então não tem como ver a catarata. Ela fica escondidinha aqui. As pessoas, eventualmente, elas confundem a catarata com a pelinha que cresce em cima do vidro do óculos, do vidro do relógio, que seria o pterígio. Então acaba não sendo dessa forma. O cristalino é uma lente transparente, que a gente nasce com ela transparente. Segura, doutor, segura, estamos na tela. O doutor pode acompanhar, inclusive. Lá. E aí ela vai ficando suja, igual um vidro da casa da gente, com o decorrer da vida. Ok. Então o único jeito da pessoa não ter catarata é morrer jovem. Tá. Catarata é uma doença do envelhecimento. Todo mundo que viver bastante vai ter catarata. Não existe colírio para catarata, não existe simpatia. Catarata é um processo natural, igual é ruga, igual é dor no joelho. Ou seja, o processo de envelhecimento natural, natural do olho. O olho também vai sofrendo. Exatamente. Aí o que acontece? Essa lente vai ficando envelhecida. Quando ela vai ficando suja, igual o vidro da casa da gente, a gente acaba tendo que tirar essa lente e colocar uma lente nova no lugar.
Você tem vários tipos de lentes disponíveis. O senhor tem lente que vai desde a lente mais simples, que corrige só a catarata, a lentes de alta tecnologia, que o senhor consegue corrigir a catarata, e a presbiopia, que é a vista cansada. Aquela então, de longe e perto. De longe e perto aqui. Nem todo mundo pode usar a lente mais cara e nem sempre a lente mais cara é melhor para o olho. Tem muitos pacientes que a lente indicada para o olho é a lente mais simples. Então, a gente tem que ter essa individualização com o paciente, saber o que o paciente faz, qual é o hobby, que horas que gosta de dirigir. Tem uma série de perguntas que a gente faz para o paciente para poder definir qual é a melhor lente para ele. Não é porque é a mais cara, entre aspas, que seria o mais adequado. Doutor Luiz, tá legal, tá ótimo, ele já chegou já mostrando aí o cristalino, que é o foco, enfim. Mas, por exemplo, né, a gente está olhando assim, eu estou olhando para o doutor. Essa parte branca que a gente tem, como é que é o nome dessa parte branca que chama tem no olho? Conjuntiva. Conjuntiva. Aí o senhor tem a conjuntiva, o senhor tem a parte com um anelzinho transparente, que é a córnea. Aí o senhor tem a íris, que é a parte colorida do olho do senhor. A íris é a parte colorida. Verde, azul, isso. Castanho, essa é a íris. É a íris. E dentro da íris tem aquela bolinha preta, é a pupila. Na verdade, aquela bolinha preta é por onde passa a luz. É oca, doutor? Ela é vazada. É como se fosse a membrana das câmeras que nós usamos. Elas fazem o zoom, né? O zoom. Não, o opérculo. O opérculo ele abre ou fecha conforme a qualidade da imagem. O zoom quem faz é o cristalino. Tá. Então, o cristalino, que é onde vai dar catarata, é ele que é responsável por fazer o zoom da imagem. Só, né? Por isso que quando a gente vai envelhecendo... sim, ok. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, o cristalino vai ficando endurecido e aí ele vai perdendo a capacidade de fazer o zoom. Por isso que as pessoas, depois dos 40 anos, acabam tendo a necessidade de óculos para perto, porque o zoom acaba sendo endurecido no cristalino. Então o zoom do olho, né, é o cristalino que faz. Exatamente, né? É o cristalino Olha que faz. Interessante. Aproxima aí, vamos fazer um zoom aí, ó. Olha, para você ter em casa, faça o zoom aí, dá um zoom aqui no olho aqui. Então, ó, esse é o zoom que está acontecendo. Então, esse é o cristalino. Você na sua casa está acompanhando esse zoom que nosso cinegrafista está mostrando, é o cristalino. É esta a situação, esta é a realidade, assim, que nesta situação, quando o zoom não está funcionando, mesmo que ele... Agora desfoca, querido, desfoca um pouquinho, dá o zoom e desfoca aí. Olha aí, ó. Isso aí é a catarata, quando já não consegue ter aquela nitidez, ou seja, deu o zoom, mas não consegue mais aquela nitidez. Olha só, tá vendo? Assim como é ruim para você, na sua casa, acompanhar um programa assim, que tá fora de foco, né? Uma foto fora de foco, imagina assim, a nossa visão. É exatamente isso que o doutor falou aqui, ó. Obrigado, né? Obrigado, super câmera, obrigado. Esse super time aqui é bom demais, viu? Ô, doutor, o senhor falou que o cristalino é como um espelho que a gente tem em casa, um vidro que se suja. Por que fica sujo? É só a idade? Pelo processo de metabolismo natural do olho mesmo. Então... Ele tem processo de metabolismo que ele vai envelhecendo, vai tendo proteínas que vão endurecendo a superfície dele e ele vai perdendo a acomodação. Então é um processo degenerativo. Não só a degeneração acontece no cristalino, como em outras partes do olho. Claro. Então, estatisticamente, 4% das pessoas têm glaucoma. Então, nós hoje somos 220 milhões, 230 milhões de habitantes. Nós estamos falando que o volume de pacientes de glaucoma é absurdamente alto. Todo ser humano que tem olho vai ter glaucoma? Não. Vai ter catarata? Catarata, sim. Catarata vai ter? Sim. A não ser se falecer jovem. Não. Uau, então bem-vindo, né, gente? É o que a gente espera que todo mundo que está nos assistindo tenha catarata, tá? Tá, porque, gente, tendo catarata... Por que ele falou assim? O doutor pediu que... Por quê? Espera que todo mundo viva bastante. Espera, porque ter catarata é viver bastante e ter catarata, gente, não é sentença de cegueira. Graças a Deus. Tem pergunta chegando. O Alberto Amorim de São Paulo. Obrigado, Alberto. Boa noite. Bem-vindo ao Saúde e Fé, Alberto. Doutor, tenho catarata no olho direito há alguns anos. É possível que eu desenvolva catarata no outro olho se não fizer tratamento? Pergunta o Alberto. Eu até vou indicar, se você está participando, e participe mesmo, porque estamos ao vivo, é para você. Se você puder, assim, tiver a gentileza de colocar até mesmo a sua idade, porque vai ajudar aqui a resposta mais precisa do doutor. Mas ele já entendeu. Alberto, doutor.
Alberto, boa noite. Na verdade, o que acontece? Como os dois olhos nasceram no mesmo dia, possivelmente os dois olhos tenham catarata. O que acontece? Mas acontecem simultaneamente? Sim, eles acontecem de eventualmente se manifestar um pouco mais um olho. E o cérebro da gente é muito esperto, ele acaba enganando a gente para a gente se adaptar a fazer as atividades diárias. Potencializa o outro. Então um olho fica muito ruim e a gente acha que o outro olho tá bom. Quando a gente faz a cirurgia para tirar, o paciente imediatamente ele já percebe que o outro olho ficou ruim. E é impressionante. Eu tenho uma tia que foi fazer a cirurgia, ela falou: só quero operar um olho porque o meu outro olho tá perfeito. Porque ela faz esse joguinho aqui, doutor? A pessoa acaba não fazendo conscientemente, mas ela acaba tendo uma qualidade visual maior. Ela operou um olho, no dia seguinte que ela veio no pós-operatório, ela falou: eu preciso operar outro olho, tá muito ruim. Ficou ruim de ontem para hoje. Eu falei: não, ele já estava ruim. Já estava assim. Só que a pessoa não vai perceber. É a mesma coisa para comparar, doutor, é aquela questão dos graus, ou seja, tem um olho que tem 1 grau, tem outro que tem não são os mesmos graus, assim, que na questão quando se vai fazer um óculos, são graus diferentes. Assim também acontece com os estágios da catarata? Acontece com o estágio da catarata. E vale a pena a gente só dar uma ressaltada aqui, abrir um parênteses. Por favor. Que não é só idoso que tem catarata. Você tem condições que podem acontecer catarata em pessoas jovens. Por exemplo, você tem jovem catarata... a partir... Bebê. Tem paciente que nasce, tem criança congênito. Que nasce com catarata congênita. Essa criança ela tem que ser operada o mais breve possível, porque se ela não tiver o estímulo até os 2 anos de idade para os 2 olhos, ela acaba perdendo a capacidade de fazer a fusão das imagens. Ela acaba vendo a coisa, mas ela não consegue encaixar uma imagem dentro da outra. Okay. Então, catarata, a gente tem catarata infantil, paciente diabético descompensado tem catarata jovem, usuário de cortisona tem catarata jovem, traumas oculares, infecções oculares podem gerar catarata em pacientes mais jovens, mas em via de regra, normalmente é um paciente idoso, acima dos... Antigamente, a gente pegava muito paciente que chegava no consultório com uma visão muito, muito ruim. O que a gente chama de visão muito ruim? Uma visão normal, a gente chama de 20/20. O que significa 20/20? É uma escala que diz que a pessoa a 20 pés enxerga o que ela deveria enxergar a 20 pés. Tá. O paciente que chegava para a gente com catarata, 5, 10 anos atrás, eles chegavam com visões piores que 20/200. O que é 20/200? A pessoa enxerga a 20 pés o que ela deveria enxergar a 200 pés. 20 pés a medida do pé, doutor? Exatamente, a medida do pé. Então, essa pessoa ela enxerga praticamente 10% do que uma pessoa normal esperada que ela enxergue. Antigamente, a técnica era uma técnica mais rudimentar, a gente tinha que dar injeção embaixo do olho do paciente para anestesiar, a gente tinha que fazer uma incisão, que era uma incisão de mais ou menos aí 8 a 10 milímetros. A catarata, você tirava ela muito dura, por isso que vem o termo madura. Ah, a catarata ainda não está madura para tirar. É porque ela tinha que ficar dura, a pessoa enxergar tão pouco, porque a técnica cirúrgica era rudimentar. Entendi. Hoje em dia a catarata é feita com colírio, é uma cirurgia que varia entre 10 e 20 minutos. Tem gente que fala: não, mas catarata dura 2 minutos. Eu acho que é banalizar demais o ato médico. Claro. Uma cirurgia que... Imagina que se você vai cortar a unha pode encravar. Que é a cirurgia mais simples que tem. A catarata também tem suas complicações. Mas hoje a gente preconiza sempre o mais breve possível tirar essa catarata, visto que a gente sabe que ela vai piorar. E a técnica cirúrgica ela está muito bem refinada agora. Então são incisões de menos de 2 milímetros. É uma cirurgia que a gente consegue corrigir não só a catarata, como outras doenças do olho. Então, quanto mais cedo o paciente for submetido, é o contrário do que o paciente comumente pensa. Ele fala assim: eu vou fazer uma cirurgia, vou esperar ficar muito ruim. É o contrário, ela vai ficar ruim com o tempo. Quanto antes você puder fazer, mais rápido vai ser a sua recuperação, mais tranquila vai ser a sua cirurgia, melhor vai ser sua qualidade de vida depois do procedimento. Então, hoje a gente preconiza, óbvio, a catarata tem que estar causando algum desconforto do paciente. Eu já vou voltar sobre essa reflexão, viu? A Leia de Porto Seguro, da Bahia. Boa noite, Leia. Super Leia, acompanhando também o Saúde e Fé. Deus abençoe, um beijo no coração. Frei, meu pai fez cirurgia de catarata e disse que ainda tem uma nuvem nas vistas e não está 100%, é normal. E era justamente isso que eu ia comentar, doutor, aproveitando a pergunta da Leia, porque muita gente diz: eu operei a catarata, fiz a cirurgia da catarata e parece que piorou. Na verdade, não foi
a cirurgia em si. São outros fatores? Acompanhando a pergunta da Léa aí, doutor. Oi, Léa, boa noite. O que acontece eventualmente, Léa, é o seguinte. Vamos partir do pressuposto que não houve complicação na cirurgia do seu pai. Pode ter ocorrido, só bate o carro quem dirige, mas o que ocorre na maior parte dos pacientes? A lente, ela é um corpo estranho ao olho. Ela é inerte, mas é estranho. E ela fica apoiada numa pelinha. Essa lente, ela, com o toque nessa pelinha que fica, que a gente chama de cápsula posterior do cristalino, essa pelinha vai endurecendo e ela vai ficando grosseira. Então, a maior parte dos pacientes, depois de algum tempo, às vezes varia de 5, 6 meses, tem paciente que 2 anos depois, a gente tem que fazer um laser, que chama IAG laser, é um tipo de laser, que ele vai fazer um cortezinho nessa pelinha e vai abrir uma janelinha nova. É um procedimento simples, que ele dura em média 10 a 20 segundos, esse a gente pode falar sem banalizar, porque realmente é rápido. E ele faz a limpeza dessa membrana que clareia a visão do seu pai. Outra alternativa que pode estar acontecendo além dessa é que ele pode ter feito a cirurgia com a lente que a gente chama de esférica, que é uma lente que corrige só a catarata, ela não corrige as outras doenças do olho. E para isso ele vai precisar fazer um óculos. Então, se ele não fez o óculos ainda, vale a pena ele procurar um oftalmologista da sua região. E se ele já fez o óculos, ele voltar no oftalmologista para ver se não precisa fazer essa limpezazinha da pelinha atrás do olho, que é a cápsula posterior. Uma pessoa que, de repente, fez a cirurgia da catarata, ela pode também se livrar dos óculos? E já estamos de volta ao Vivo em Cores com o nosso programa Saúde e Fé aqui pela Rede Aparecida de Comunicação. É uma alegria tão grande poder estar com você, ter você conosco, saber que você interage, saber que esse programa está ajudando você a receber as informações necessárias para cuidar melhor da sua saúde. A gente sabe os desafios que é a saúde em geral no país, né? A gente tem sistemas, o SUS, por exemplo, é um dos melhores sistemas do planeta. A gente tem aqui no Brasil, né? Mas só que a gente sabe que, juntamente com isso, tem outras realidades por trás, enfim, que dificultam o acesso à população. Então, por isso que existe o Saúde e Fé. Também para trazer informações, levar informações, auxiliar você com dicas, com cuidados necessários que você pode ter. E hoje estamos falando aqui sobre catarata, né? O doutor falou assim que é uma realidade que praticamente todas as pessoas vão ter lá na frente. Então, por que a gente não receber as informações agora para melhor se cuidar? Mas eu estou aqui, justamente aqui, ó, porque, gente, eu estou muito feliz porque o nosso Instagram acaba de bater 4.000 seguidores. Olha que maravilha! Deus seja louvado. E se você já faz parte dessa família do Instagram, bendito seja Deus, a gente agradece. E aproveita também, divulga. Olha aqui a nossa foto aqui, o doutor já está aqui, ó, todo elegante, aqui, olha que maravilha. O aniversário semana passada, olha as festas que a gente fez aqui, a festa junina, os temas, todos os temas aqui que a gente aborda. Esses são os bastidores, gente, assim, aí você pode clicar, tem comentário. Tá vendo aqui, ó, na fachada norte da igreja, aqui do santuário. Olha quanta coisa bonita aqui, né? É bonito demais. Tá aqui, ó, tá aqui o nosso doutor, né? O doutor Luiz Fernando tá aqui da Iovale. Eu quero agradecer de coração ao time Iovale, que o doutor falou que está crescendo, está ampliando, porque vale a pena, gente, vale a pena sim, porque é uma equipe de profissionais nota 10. Parabéns, assim, a toda a equipe. Tá vendo, gente? Que maravilha. Gente, olha aqui, faço questão de mostrar Nossa Senhora Aparecida, São Peregrino Protetor contra o Mal do Câncer, o nosso copo d'água. E você já preparou o copo d'água? Você sabe que onde tem programa do Frei Rinaldo tem bênção da água. Então, já prepare o copo d'água também. Santa Luzia, a padroeira, protetora dos olhos. História lindíssima aqui. As intenções, olha, tá vendo? É o nosso oratóriozinho. Daqui um pouquinho, nosso momento de oração. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui sobre catarata. Já vamos entrar no glaucoma, viu, gente? Já vamos entrar no glaucoma. Doutor, eu terminei o bloco passado perguntando se uma pessoa que faz uma cirurgia de catarata, né, ela pode também se livrar dos benditos óculos? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? O óculos são para outra realidade? Não, na verdade, Frei, hoje a gente tem lentes que proporcionam que a gente possa ficar livre dos óculos. Nem todos podem usar. A gente tem que ter critério para poder indicar essas lentes, que muitas vezes a gente tem que saber se, como diria lá atrás, é prima ou non nocere. Primeiro, não causar sofrimento. Então, a gente tem que saber o que a pessoa precisa para não subindicar nem superindicar, para a gente tentar ficar o mais próximo da necessidade dela. Tá. Por exemplo, nós temos lentes hoje que elas são trifocais.
São lentes que permitem que a gente veja de pertinho, intermediário e longe. Tá. Mas o senhor imagina pegar uma mulher que usa pouco computador, usa mais celular, ela gosta de fazer a unha dela e gosta de ver as coisas de longe. Essa pessoa não precisa de uma trifocal, ela pode ficar bem com uma lente bifocal. Já tem trifocal, doutor? Tem trifocal, tem bifocal, tem quadrifocal, Uau. tem foco estendido. Então, a tecnologia evoluiu muito nesses últimos 3, 4 anos. Mas não é porque é o mais caro que é o melhor para o nosso olho. Entendi. Então, o cuidado do médico, às vezes o paciente chega assim, doutor, nós temos uma parte da empresa que faz trabalho voluntário, faz trabalho social. A gente opera vários pacientes gratuitamente por mês, mas quando você está no mercado de convênio privado, o paciente fala, doutor, quanto vai custar? Eu respondo para todo paciente, depende dos seus exames. Porque você precisa saber, primeiro, como é a realidade do olho do paciente, para depois conversar para ver a expectativa dele. Não adianta eu querer que o paciente tenha a melhor lente se ele não tiver o melhor olho para aquela lente. Ok, então tem isso também, né? Então... Tem que ter um cuidado para... Ô, doutor, eu já vou voltar com catarata também, né? Com a situação, mas vamos fazer assim uma dobradinha com o glaucoma. O assunto também hoje é glaucoma. Primeiro vamos entender o que é um glaucoma, né? E por que o senhor falou assim que entre catarata e glaucoma prefira a catarata, né? Ou seja, o que é um glaucoma, doutor? Então, vamos fazer o seguinte, o glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Irreversível. O glaucoma, ele vai fazendo um machucado no nervo óptico, ele vai matando aos pouquinhos o nervo óptico. Esse aqui é o nervo óptico, doutor? Aqui Esse é o nervo óptico, ele estaria aqui. Na verdade, ele estaria... Esse aqui, doutor? Esse aqui, ó. Isso, então, mostra que a câmera vai atrás, aí nós... isso, aqui dentro do olho tem o nervo óptico. Esse nervo óptico, ele tem um buraquinho dentro dele. Esse buraquinho, ele tem em média de 10 até 30% do tamanho do disco. O disco é essa partezinha amarela. Consegue focar mais aqui dentro? Jogar mais um? Isso, vamos buscar mais. Tem como buscar mais? Consegue aproximar mais? Aí, aqui. Não, tô vendo essa câmera. Agora sim, agora dá porque ele chegou mais perto, assim, né? Ok, vamos lá, mostrando de novo, então. Esse assunto é glaucoma. Agora sim, doutora. Exatamente. Esse buraquinho que está aqui, esse amarelinho que está aqui, é o disco óptico. No disco óptico, você tem um buraquinho que é por onde saem as artérias e veias. As artérias são as vermelhinhas, as veias são as azuisinhas. Isso é ilustrativo, todas elas são do mesmo jeito. Mas no olho normal, a gente tem entre 10% e 30% o tamanho do buraco. A pressão do olho, que vai aumentando, ele vai fazendo um machucado nesse nervo e ele vai fazendo com que esse buraco vai aumentando de tamanho. O que quando você fala pressão, é pressão porque o olho vai inchando ali dentro? Não, a pressão do olho é o que faz o olho ficar durinho, é o que faz ficar redondinho. Então eu costumo explicar para o paciente no consultório que é o seguinte, imagina que o senhor tem um box na casa do senhor e o senhor tem a manopla do chuveiro e tem um ralo. Tudo que produz no chuveiro, ele drena no ralo. Se alguém for lá e abrir o chuveiro e não tiver vazão pelo ralo, vai alagar. Transborda. Vai alagar. Se você não mexer no chuveiro e entupir o ralo, por exemplo, com papel higiênico ou cabelo, etc., transborda do mesmo jeito. E se você abrir o chuveiro e entupir o ralo, transborda mais rápido. O olho não tem por onde transbordar. Então o olho aumenta essa pressão dentro do olho e o lugar mais frágil dele é o buraquinho do nervo óptico. E ele acaba fazendo com que o nervo sofra e vá matando o nervo. Então, o glaucoma, quando o paciente eventualmente descobre, ele acaba descobrindo em fases muito tardias. Ele acaba descobrindo onde vai ter uma sequela muito grande. E esse nervo, a função dele é levar a informação para o cérebro, exatamente. O que acontece? O nervo, ele pega informação da periferia para o centro. Mas ele morre ao contrário, ele morre do centro para a periferia. Então, conforme o nervo do centro vai morrendo, a gente vai perdendo imagem periférica. Então, o paciente com glaucoma, ele vai tendo uma visão perfeita, normal, mas o campo de visão dele vai estreitando. Um cone.
até ele ficar com uma visão que a gente chama de visão tubular. É como se ele estivesse olhando pela câmera dentro de um tubo. Ele vê tudo, mas em volta ele não vê mais nada. É aquelas brincadeirinhas que a gente pega quando tem um canozinho lá e fica Exatamente, olhando ali. exatamente. Chega nesse estágio. Chega nesse estágio. Eventualmente, quando o paciente chega pra gente, ele já está em estágio avançado. Mas o que leva a isso, doutor? O senhor falou que é irreversível, mas falta de lição de casa, a gente está prejudicando, a gente está contribuindo para isso? Ou também é um processo natural, doutor? Na verdade, Frei, o que acontece na maior parte das pessoas, é que a gente ainda não tem assistência para todas as pessoas. Então, por exemplo, o glaucoma tem fatores que são hereditários, tem fatores que eles são funcionais. Por exemplo, pessoa de pele escura tem mais incidência de glaucoma, pessoa que é automíope tem mais incidência de glaucoma, pessoa que já tem familiar direto, pai, mãe, irmão, com glaucoma, tem 9,4 vezes mais chance de desenvolver a doença. Então, são fatores que as pessoas, eventualmente, elas não se atentam, e quando elas se atentam, eventualmente, elas não conseguem acesso ao médico, ou para fazer o diagnóstico, ou para fazer o tratamento. E o pior, como o glaucoma não tem sintoma nenhum, e os colírios têm sintomas desagradáveis, é difícil você convencer uma pessoa a usar 2, 3 colírios que deixa o olho vermelho, que irrita, que arde, que incomoda, se ela não sente nada. Então, a taxa de desadesão ao tratamento é absurdamente alta. Muitas vezes... Uma pessoa que começa tem que usar o colírio todo dia, mas acaba não usando. Sim, e o colírio também não é barato. Você tem colírios que custam desde R$ 1,50 até colírios que custam R$ 150 o frasquinho. O SUS distribui o colírio, mas não é todo mundo que consegue agendar para conseguir pegar o colírio de forma gratuita. Nós estamos tentando, está em fase de finalização, para colocar aqui na Santa Casa de Aparecida um centro de tratamento ao paciente do glaucoma para ele poder receber gratuitamente esses colírios. Era para ter saído ano retrasado, a pandemia atrasou, era para ter saído ano passado, a pandemia atrasou. Agora a gente acredita que sai esse ano ainda. A gente espera poder ter esses pacientes para poder fazer o acompanhamento. Uma boa notícia para a região, gente, uma boa notícia para a região. Agora, doutor, toma sua aguinha aqui. Agora, por exemplo, assim, uma pessoa que o senhor falou que o glaucoma é assintomático, a gente não percebe, etc. Quando a gente visita, por exemplo, o doutor Luiz no consultório lá para fazer um exame do olho, nesse exame o doutor já vê esta pressão, eu já saio de lá com uma informação também se o meu olho tem ou não esta pressão interna, se está normalizada, com uma coisa assim? Normalmente, Frei, faz parte da consulta oftalmológica padrão de qualquer oftalmologista a gente fazer desde a medida da pressão ocular até o fundo de olho. O mais importante para a gente acompanhar o glaucoma... O fundo de olho é esse, né? É para você ver o nervo óptico. O mais importante para você acompanhar o glaucoma é se tem alteração no fundo de olho. Por exemplo, a pressão do olho, você tem que tocar na córnea com o aparelhinho, que é o vidro do relógio, para você saber qual é a força que você faz para a córnea fazer a força de volta. Ação e reação. Ação e reação. Então, a medida da pressão, ela dá por essa medida entre ação e reação. Se o senhor tiver uma córnea muito grossa, o senhor vai ter que fazer muita força para deformar ela e não necessariamente a pressão real de dentro do olho está alta. Se o problema está ali, localizado. Se o senhor tiver uma córnea muito fininha, qualquer movimentação que o senhor faz, ela deforma muito e a pressão vai estar baixa. E não necessariamente ela é real. Então, na clínica, a gente adota o acompanhamento do nervo óptico. O nervo óptico saudável, a pressão ela é só um indicativo que a gente precisa acompanhar. Nervo óptico doente, mesmo com a pressão normal, a gente investiga. Uma pessoa, doutor, a gente sabe que no país também, a gente já fez um programa aqui sobre diabetes, a gente sabe, né, a quantidade enorme de pessoas, infelizmente, né, que estão vivendo e convivendo com essa realidade. Uma pessoa que tem essa tendência ou já é diabético também tem que ter um cuidado maior na saúde ocular, doutor? A diabetes acelera a manifestação da catarata. A diabetes ela aumenta o risco de desenvolver glaucoma. E a diabetes descompensada do paciente que usa insulina, esse número eu falo para o paciente também no consultório, porque às vezes o paciente fala assim, eu tenho só diabetes. E ele não entende que é a doença que atinge todos os órgãos dela. Por onde o sangue passa, a diabetes estraga. Então, estatisticamente, estatística americana, a gente tem pouca estatística no Brasil. 15 anos de paciente que usa insulina, 98% dos pacientes vão para a cegueira. Uau!
É assustador. Como é que é, doutor? Repite só para... Paciente descompensado, 15 anos. Que não se trata. Não, mesmo paciente que se cuida, mas o diabetes está descompensado. Tá. Com o uso de insulina, não é o paciente comum que toma remedinho, etc. Tá. O paciente que já é insulino dependente, a gente chama de diabetes tipo 1, insulino dependente, descompensado, açúcar acima de 200, 250, 15 anos de decurso da doença, 98% desses pacientes evoluem para cegueira. Poxa. Por isso Também irreversível. Por isso que é importante, gente, desejar, né, não chegar nessa descompensação da diabetes, cuidado com o açúcar, cuidado assim, tudo que tem açúcar é gostoso, mas cuidado que tem as suas consequências lá na frente. Então, ter esse cuidado, plantar, cultivar desde já a saúde ocular lá na frente. Que tem um processo, né, de que vai perdendo a visão aos poucos por causa da questão da idade, enfim, isso é normal. Mas se a gente puder retardar isso, melhor ainda. E como é que a gente faz? Cuidando um pouquinho mais da sua saúde, viu? Doutor Emerson Teixeira, o senhor fica à vontade de comentar, né? O Emerson Teixeira, de Vitória, Espírito Santo. Obrigado, Emerson. Que bom estar com você aí na sua casa, viu? Boa noite, doutor Luiz. Tenho glaucoma e quero saber, existe uma cura definitiva para a doença ou só tratamento, Emerson? Emerson, boa noite. Eu vou fazer só um parêntese aqui rapidinho, pelo seguinte, o Frei falou uma coisa que é assim, o paciente, ele foca muito no açúcar, no diabético em especial, e muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu não como nada de açúcar. Aí você vira o paciente, tá, come arroz? Como. Come pão? Poxa, todo dia, não vivo sem pão de sal. Ah, você come macarrão? Nossa, doutor, 3 vezes por semana. Carboidrato. Carboidrato é açúcar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não como açúcar, mas ela só come açúcar. Então, é fundamental que a pessoa... Eu como aquela pratada, mas não como sobremesa. Ah, dá licença. Né? É fundamental que o paciente, principalmente o diabético, que não está conseguindo controlar, se ele tiver alguém que possa ajudar ele, um nutricionista, isso vai melhorar muito a qualidade de vida dele. Ele não precisa se restringir a tudo, mas se ele fizer um pouquinho de coisa errada só de vez em quando, ele consegue viver bem. Em relação ao Emerson, algum tempo atrás, você tem 2 tipos de glaucoma. Você tem o glaucoma de ângulo estreito e o glaucoma de ângulo aberto. A maior parte dos pacientes tem glaucoma de ângulo aberto. O que é o ângulo aberto e estreito? Nesse cantinho, aonde fica a córnea, o líquido é produzido atrás da pupila, e aí ele passa pela córnea, e aí ele vai sair por uns canaizinhos aqui dentro, no ângulo do olho, que é nesse pedacinho aqui, ó, que é o trabeculado, que é o ralo do nosso olho. Não é lágrima, não tem nada a ver com lágrima. Não, a lágrima está do lado de fora. Isso é o humor aquoso, é o que faz o olho da gente ficar redondinho. Se a gente não produzir o humor aquoso, o olho murcha. O humor aquoso é o líquido que está ali dentro? É o líquido que está ali dentro. É a pasta que está ali, a gelatina que está ali. A gelatina é o vítreo, que seria esse pedacinho que fica lá dentro. O humor aquoso, ele fica entre o cristalino e a córnea. E aí o que acontece? O ângulo é a distância que a pupila tá da córnea. Se você tem uma pupila muito fechada, você diminui o acesso à drenagem do olho. Então, num paciente com glaucoma de ângulo estreito, você fazendo um laser que só furando a pupila, você já cura a doença do paciente. Porque tira um pouco daquela pressão. Você evita que o paciente tenha bloqueio entre a passagem de um lado para o outro. Num paciente que é a maior parte dos pacientes que é o glaucoma primário de ângulo aberto, esse paciente ele tem opções de fazer cirurgias para ficar livre da doença. Hoje você tem válvulas que são colocadas dentro do olho. Então, nos últimos 3, 4 anos, chegou muita coisa bacana para o paciente com glaucoma. Mas volto a dizer, é igual a lente da catarata. Não é todo mundo que tem indicação, não é pão com ovo. A gente tem que ter... Imagina Cada caso um caso. Imagina o seguinte, se o senhor tem o glaucoma e o senhor está bem controlado, está bonitinho, está usando um colírio, vamos dizer, independente do preço, que custe 2 ou 100, se não está fazendo diferença no orçamento, ou se o senhor está conseguindo receber da União o colírio, qual é a necessidade de fazer um tratamento cirúrgico que pode correr risco de infecção, etc, etc. Agora,
Se o paciente tem um glaucoma descompensado, que ele não está conseguindo fazer uso dos colírios, seja pelo alto custo, seja porque ele não consegue pegar na rede pública, ou seja porque os colírios já não estão fazendo efeito, aí vale a pena ir para a cirurgia. Ok. A cirurgia resolve o problema. Olha que interessante, né, gente? Gente, eu queria dizer assim que nós estamos ao vivo e eu estou sentindo falta de uma ligação, né? O telefone, você sabe, 0300 210 1210, fique à vontade de você. O assunto é interessante porque a gente viu as estatísticas, o doutor atualizou a estatística, está aumentando o número, ou seja, é uma realidade aí presente em nosso dia a dia, que é só uma situação de glaucoma e principalmente a catarata. Então, se você tem uma pergunta, ligue para cá, que a gente faz questão assim de atender também a sua ligação com muito carinho. Queremos ajudar você, viu? E temos mais perguntas chegando aqui. A Cristina, bem pertinho de nós, assim, ó, de São José dos Campos. Obrigado, Cristina, que Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé. Minha mãe teve glaucoma depois de um AVC, doutor. Hemorrágico, inclusive, que afetou a visão dela. E ela já tem catarata. É normal, né? É normal glaucoma e catarata, tudo junto aí, doutor? A Cristina. Oi, Cristina, boa noite, tudo bem? O que acontece? Eventualmente, a causa do glaucoma não foi o AVC que ela teve. Por quê? Como eu estava falando para o Frei, quando você tem a córnea aqui e a pupila vai fechando a drenagem e dificultando a saída da pressão de dentro do olho. O que a gente tem embaixo da pupila? O cristalino. O cristalino ele vai inchando e vai ficando endurecido por conta do envelhecimento e muitas vezes só o fato de você tirar a catarata você resolve o problema do glaucoma. Okay. Muitas vezes ele é secundário à presença da catarata. Okay. Aí só realmente examinando a sua mãe, Cristina, para a gente poder ter certeza e principalmente saber como é que pode ajudar ela. E claro, a gente quer mandar um beijo para dona Cristina aí, né? Teve um AVC que tomara que não tenha tido sequelas, enfim, que melhore rápido, viu, dona Cristina? Um beijo para a senhora. Vamos colocar também a senhora em oração, viu? Gente, e já de volta ao vivo em cores aqui com o nosso Saúde e Fé. Hoje estamos aprendendo muito aqui com o Dr. Luiz Fernando sobre catarata, sobre glaucoma, sobre como a gente pode cuidar melhor dos nossos olhos, da nossa visão, viu, gente? E se você tiver pergunta, por favor, dá tempo ainda, 0300 210 1210 ou 12 3104 1212. Não esqueça, hashtag Eu na TV, para você participar. Eu senti falta hoje, estou sentindo falta de uma ligação, pelo menos uma ligaçãozinha para ir ouvir a sua voz, dizer de onde você é, represente a sua cidade, participe com carinho, pega o telefone, pega o celular e liga pra gente com muito carinho, viu? Doutor, talvez agora vamos falar um pouquinho sobre pensando na catarata, o cristalino, esse círculo que a gente tem lá atrás, enfim, que vai endurecendo, que vai perdendo a opacidade, que vai ficando aquele vidro sujo que o senhor falou, isso a gente já entendeu. Agora, eu tenho que conviver com isso, vocês retiram isso e colocam outra coisa no lugar, o que faz? Então, Frei, na verdade, a gente substitui essa lente natural por uma lente artificial, que ela normalmente é de acrílico, tá? A gente tem dois tipos de acrílico, o hidrofílico e o hidrofóbico, isso varia muito da preferência do cirurgião, do material, etc. Mas a gente substitui essa lente natural por uma artificial e as pessoas perguntam eventualmente assim, nossa, doutor, mas essa lente vai ficar no meu olho, daqui a quanto tempo eu vou ter que trocar? Essa lente é definitiva, ela não se incorpora no teu olho, então uma vez trocada, você não tem mais a necessidade de se preocupar com ela. Obviamente, depois de um tempo, vai ter que fazer aquela limpeza com laser de YAG, Okay. que é o esperado, mas uma vez retirada a catarata, retirada a lente velha e colocada uma lente nova, o paciente está curado. Da catarata, né? Da catarata. Mas assim, passa-se 15, 20 anos, de repente, como a área da oftalmologia é uma área fantástica em relação assim, ao avanço tecnológico, de repente saiu uma super lente lá na frente. Ai, doutor, e se eu colocar essa agora? Não tem esse problema. Na verdade, a gente contraindica, Frei. A escolha da lente, ela tem que ser feita com muito cuidado e a gente tem obrigação de informar bem ao paciente isso, porque uma vez colocada a lente, se for um período curto, a gente consegue tirar, a gente consegue trocar, etc. Mas depois que ela faz a aderência nas partes internas do olho, é muito difícil a gente mexer nisso. Okay. Mas os pacientes que não tiveram acesso à tecnologia no passado, eles não precisam sofrer por conta de não ter acesso agora. Hoje em dia você tem um tipo de lente
que você coloca por cima da lente que você colocou lá atrás. Uau, isso Então, é fantástico. você tem a lente que fica por trás da pupila e aí você coloca também por trás da pupila uma outra lentezinha que você pode corrigir a visão de longe e de perto. Vai dar mais ganho, vai dar. Olha você só. melhora, não é para todo mundo. Ok. Precisa ter uma conversa boa com o cirurgião para poder realmente você não prometer mais do que o paciente espera e nem entregar menos do que ele espera receber. Ok. Mas você trabalhar, existem possibilidades de a gente corrigir isso aí. Outra possibilidade, eventualmente que o paciente queixa de ficar desfocado a visão, é que, como eu disse lá atrás, as lentes mais simples, elas corrigem só a catarata. E aí você eventualmente pode fazer um laser para corrigir o grauzinho que ficou para melhorar a qualidade de visão. Mas o ideal é, se for possível, sempre tentar colocar a lente que o cirurgião considera melhor para o seu olho. Agora, doutor, voltando aí no assunto catarata, sabe-se que, né, praticamente todo mundo lá na frente, ou mais cedo ou mais tarde, vai ter problemas de catarata, o cristalino vai ficar sujinho, já está ficando, etc, etc. Isso é imperceptível, lá na frente os sintomas estão aparecendo. Enfim, já que eu vou sofrer lá na frente com isso, eu vou antecipar e fazer agora. Ou não, tem um tempo, tem um aconselhamento, vocês aconselham, olha, não está na hora ainda, etc. Ou joga para a decisão do paciente. O paciente fica confuso, doutor. Então, na verdade, a decisão é uma decisão conjunta com o cirurgião. A gente, enquanto cirurgião, tem que orientar o paciente dos prós e contras e fazer a maior parte da técnica para o paciente fazer. Então, normalmente, indico cirurgia em pacientes jovens que têm algum tipo de distúrbio. Ou, por exemplo, o senhor trabalha em situações que tem dificuldade, que exigem visão de longe e perto. Tem que ler o texto, tem que ler TP, tem que isso aqui, tem iluminação. Que eventualmente o óculos, ele acaba atrapalhando pelo reflexo, que dá mesmo colocando antirreflexo, ele atrapalha. Então, vamos supor que o senhor fosse intolerante ao uso de lente de contato. A gente teria a opção de antecipar a sua catarata com a finalidade refrativa. Mas aí a gente tem que deixar bem claro para o paciente que a gente não está operando catarata, que é a doença. A gente está operando cristalino, tá? Nome técnico, essa cirurgia se chama faco-refrativa. Faco de faco, emulsificação, e refrativa, que é para tirar o óculos. Mas não dá para dizer que um paciente de 40 anos de idade, que seja saudável, não seja diabético, não tenha tido trauma, infecção ocular, tenha catarata. E eventualmente os pacientes chegam no consultório, doutor, eu passei no médico e ele falou que eu tenho catarata. Não, o senhor tem um grau alto, que seria muito beneficiado se a gente trocasse o seu cristalino por uma lente mais adequada. Mas eu não posso dizer para o paciente que ele tem catarata. E se troca essa lente do cristalino, ou seja, não vai ter mais catarata. Não vai ter mais catarata, exatamente. Pergunta chegando, Angelina Ferdinando de Lorena, São Paulo. Obrigado, Ângela, Deus te abençoe, bem-vinda ao Saúde e Fé também, viu? Olá, Frei, quero saber, existe alguma forma de retardar a evolução da catarata sem precisar de cirurgia? Pergunta a nossa amiga Ângela, doutor. Ângela, boa noite. Na verdade, não. Nós temos hoje em dia algumas pessoas vendendo falácias de cursos, etc. Tem uma pessoa que até teve que sair do Brasil por picaretagem vendendo na internet o curso Olhos de Águia, que é um curso que engana o paciente. Ela fala para o paciente que se o paciente fizer bater o pezinho, olhar para o sol, não vai ter doença, vai curar do glaucoma, etc. Isso é tudo falácia. Quem já não assistiu um videozinho desse, né? Para enganar a esperança do paciente que é mal informado, porque obviamente ele não teve acesso à informação. A catarata é um processo do envelhecimento. Eu costumo dizer para os pacientes no consultório que o único jeito de você não ter catarata é morrer jovem. Mas não tem como atrasar. Existem alguns médicos ainda bem antigos que eles vendem um colírio de cinerária marítima, que é uma alga, que lá atrás se acreditava que ela podia retardar a evolução da catarata. Existe um colírio na farmácia que chama-se Clarvisol, que é um pozinho que você mistura num colírio para pingar no olho, que lá atrás, quando eu falo lá atrás, é mais de 20 anos, tá, gente? É que eu sou um pouco mais antigo. E aí, lá atrás, o pessoal passava esse colírio com a finalidade de retardar a catarata, mas cientificamente falando, não tem o que fazer. Considerando que a localização dela é muito lá atrás, viu?
Depois de tanta insistência, tá ouvindo? Ó, depois de tanta insistência veio uma ligação. Alô, boa noite, dona Cleusa. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. A senhora fala da onde, querida? Eu falo de Três Corações. E por que demorou tanto para ligar? Por quê? Não, porque eu vou falar a verdade, minha filha estava conversando comigo aqui, aí eu Ô, não deu pra filha. ligar, e agora que eu resolvi. Como é que é o nome da filha? Alexandra. Alexandra, presta atenção, a tua mãe está assistindo o programa, assiste Alexandra junto com Barra ela, França. viu, querida? Mas bem-vinda, Deus abençoe a senhora, Não, que mas Deus agora abençoe. ela foi embora pra casa dela. Que Deus Ah, deixa eu abençoe. falar- Boa noite, Fábio. Deixa Que eu falar Deus pro senhor. abençoe, viu? Eu E me fiz diz uma cirurgia coisa, dona Cleusa, sábado. assim, e o assunto de hoje está muito interessante, a senhora está interessada no tema. E qual é a sua pergunta para o doutor Luiz? Então, eu fiz a cirurgia sábado de catarata. Tá. E eu tô assim, deu tudo bem, mas eu tava muito forte a catarata. E agora eu tava, até terça-feira eu tava melhor. Mas agora tá me deu assim, tipo uma estrelinha. E agora tá uma bolinha preta na vista. Certo, então a Eu senhora quer queria entender saber o por que é, quê? não tá doente nem nada, eu tô enxergando muito bem dessa vista. Tá, então quer entender se isso é normal, essa variação, enfim, esse processo aí de recuperação, não é? É. Então tá bom, minha linda, um beijo para a senhora, Deus abençoe, obrigado por ser a nossa primeira ligação de hoje. E aí na sua casa, em recuperação como a senhora vai ouvir a resposta aqui, doutor Luiz. Um beijo no coração, Deus abençoe, viu, querida? Aí, doutor. Dona Cleusa, boa noite. A senhora fez a cirurgia no sábado agora, passado, é isso? Foi. Se for isso, eventualmente o que pode acontecer, em alguns casos a gente tem que colocar uma bolinha de gás dentro do olho. E essa bolinha de gás, ela faz uma sombrinha eventualmente. Outra coisa, se não for essa bolinha de gás, a gente tem uma gelatina dentro do olho que chama-se vítreo. Quando a gente tem manipulação dentro do olho, essa gelatina, ela é manipulada também, ela eventualmente ela tem pequenos rasguinhos. E toda vez que ela tem um rasguinho, ela dá um flash, como se fosse um flash, um rainho, etc. Pode ser isso também. Tá. Mas como ela está falando que está enxergando muito bem, muito provavelmente não é Então, nada. mas assim, é normal nesse processo de cicatrização ter essas variaçõezinhas? Sim, é normal, sim. porque todo olho está se adaptando a uma nova realidade, é isso? Sim, e uma coisa que é importante é a gente está numa situação climática que o olho fica muito ressecado. O olho da gente não consegue se ajustar com a velocidade que o tempo está mudando. Vai do seco para o úmido, do úmido para o seco e o olho da gente não consegue se ajustar. Uma das causas que acaba atrapalhando bastante a qualidade da visão é o ressecamento ocular, que qualquer cirurgia ocular aumenta esse ressecamento. Ok. Então, talvez para a senhora, para ficar um pouco mais confortável, a senhora pegar um lubrificante na farmácia, de qualquer marca, não precisa de receita para comprar, talvez ajude bastante a senhora no conforto. Eu não sou oftalmologista, dona Cleusa, mas o que eu vou dizer agora pode anotar. Tudo isso que o doutor falou, a gente assina embaixo. Mas, pelo amor de Deus, não coça o olho, tá? Não coça o olho para não prejudicar, correto? Correto. A Regiane de São Paulo, boa noite, Regiane, Deus abençoe, bem-vinda, representando a capital paulista aí. Boa noite, Frei, doutor, é verdade que existem exercícios oculares que melhoram a catarata e outras patologias oculares? Vale a pena executar isso ou é um mito? Muito obrigado. Vem a resposta do seu comentário, doutor. Obrigado, Regiane, em cima do laço aí com a pergunta. Viu? Regiane, boa noite. Isso é mais das falácias do óleo de águia para poder tirar dinheiro e vender curso para as pessoas e enganar as pessoas. Então, o exercício, ele funcionaria se o olho não tiver... O olho tem músculos que são externos e internos, mas você não consegue evitar que um órgão envelheça. Ok. Então, o exercício ele é incapaz de fazer com que você não tenha doença. Mas, doutor, não sei se agora, mas antigamente também se preconizava muito, estica o dedo, olha ali, ponto firme, vai acompanhando com o olho, vai voltando para si, para fortalecer a musculatura. Isso então era... Então, isso aí pode ser feito para você poder ter uma... A gente usa muito esse exercício para fazer acomodação. Então, o que é acomodação? É o movimento que os olhos fazem na convergência para você poder tentar ler melhor de perto. Mas não é com a finalidade de evitar uma doença. A doença é degenerativa. Então, você pode fazer exercício ou não fazer exercício que você vai ter catarata. Okay. Você pode fazer exercício ou não fazer exercício que você pode infartar, pode ter um AVC. Eles não são causa dependentes. Agora, o que tem que deixar bem claro é que a pessoa, ela não pode achar que ela está comprando um curso
para bater o pezinho no chão e olhar para o sol e achar que não precisa mais usar o colírio do glaucoma. Doutor, para quem está em casa, aqui a gente está no finalzinho, então para quem está em casa que tem assim, aquele receiozinho, assim, ai, opera ou não opera, opera ou não opera. O que é uma palavra de um especialista quando o assunto é catarata? O que eu digo ao paciente é sempre assim, a cirurgia ela tem que partir do paciente. Se você não tem confiança no médico que está te atendendo, se você não está se sentindo acolhida, se você não está se sentindo seguro o suficiente, não faça. Porque a gente depende muito do paciente. Então, toda vez que eu vou indicar uma cirurgia, eu deixo o paciente bem confortável para dizer se ele está entendendo, se ele quer ser operado naquele momento ou não. Mas, se você confia no seu médico, lembrando que é uma doença que vai progredir, seja ela catarata ou glaucoma, a melhor solução é sempre você tratar no comecinho. Okay. A recuperação vai ser mais rápida, você tem menos chance de sequela, você vai ter possibilidade de ter uma visão, uma qualidade de vida muito melhor no decorrer do tempo. Então, se você tiver confiança no seu médico, vá. Se você não tiver, busque uma segunda, uma terceira opinião, até você ser acolhida por alguém que realmente explique o que você precisa e você fique confortável. Tivemos hoje o prazer de conversar com o Dr. Luiz Fernando Moreira Miguel. Quem quiser, eu quero mandar um abraço a toda a Iovale, tem o site iovale.com.br. Quero mandar um abraço a toda a equipe, a doutora Carol, né, Carol Masnac. Como é que é o nome das crianças? Arthur e Noah. Arthur e Noah. Estão acompanhando o papai lá na TV? Deve estar, Possivelmente eles devem estar fazendo bagunça que é na casa da avó e do vô, né? Agora eles estão... Se tivesse em casa, estavam, mas na casa do vó e do vô deve estar botando fogo no telhado, sei lá, fazendo o quê. E com essa alegria a gente se despede aqui do doutor. Quem quiser, os contatos estão aparecendo na tela, mas eu vou ler aqui para dizer se o nosso freio está uma boa visão, que é o 12997126043 e o iovale.com.br, que é o site aí. Doutor, sempre uma alegria muito grande recebê-lo, doutor. Seja muito bem-vindo. Frei. Manda um abraço pro super time lá da Iovale, viu? Obrigado, Frei. Parabéns pelas novas conquistas aí da Iovale, que eu estou sabendo que São Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos, a Iovale está chegando aí, que maravilha, viu? Gente, depois dessa linda entrevista, cuidando da nossa visão, da nossa parte física, temos também que cuidar do nosso interior. Vem agora o nosso momento de oração. Muito bem. Senhor Jesus Cristo, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e na alma. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Amém. E com essa mensagem bonita, a gente agora troca também de ambiente para o nosso momento de oração. Hoje também recordamos um grande santo, São Camilo de Leles, né? Um homem da caridade, um homem que dedicou a sua vida lá pelos anos 1550, enfim, para cuidar dos enfermos. E esse assunto fala muito, esse tema, esse programa fala muito desse cuidado que a gente tem aí para cuidar dos doentes. Então a gente quer trazer presente também a intercessão de São Camilo de Leles, a intercessão de Santa Luzia, porque hoje falamos sobre saúde dos nossos olhos, ela que é a nossa padroeira, que intercede, que lá do céu ela possa trazer estas bênçãos, trazer essa intercessão, trazer essas graças para cada um de nós, principalmente para aquelas pessoas que cuidam, que estão se tratando de alguma situação no olho, viu? Sou um peregrino, protetor contra o mal do câncer, as pessoas que estão se tratando dessa realidade, descobriram a realidade do câncer, a gente também pede sua intercessão. E claro, tudo isso no coração, no manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, apresentamos também essa água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la e ao tocá-la, Senhor, desça sobre cada filho, cada filha toda a bênção, toda a proteção, toda a saúde física e espiritual. E por intercessão de São Camilo de Leles, de Santa Luzia, São Peregrino e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos imensamente agradecer o seu carinho, sua sintonia, sua audiência. Semana que vem
estaremos aqui para falar sobre o transtorno de déficit de atenção, é o tema da semana que vem. E eu agradeço o nosso super time e agradeço você. Continue na programação da Rede Aparecida de Comunicação.